Estamos aqui, noite de terça-feira, dia 11 de 2025, e vamos falar sobre a segunda prova do Enem, que acontece no próximo final de semana. Então você é muito bem-vindo aqui, você estudante, você pai, você professor, né? Você pode estar interagindo conosco, o nosso número está passando aqui na tela, que é o 65993119021. Você pode interagir conosco no WhatsApp, manda sua mensagem, manda sua pergunta, manda sua dúvida aqui, né, para a Cacá TV, para o Educacá e Conexões, que nós vamos estar falando aqui, batendo esse papo. Pode ligar, pode, né, mandar mensagem, que nós vamos estar colocando aqui no ar, falar sobre o Enem 2025. E hoje, claro, nós vamos estar com o professor Marcelo, professor mestre Marcelo Augusto, né, que está sempre colaborando conosco aqui no Educacá. E hoje nós vamos bater esse papo aqui, né, falando do Enem, falando das questões das ciências da natureza e matemática, né, que é a área de atuação dele. Mas nós vamos rapidinho, né, na nossa vinheta, e voltamos em menos de um minuto para esse bate-papo em definitivo. Valeu, meus amigos, né, te aguardo. Não sai daí, fica aqui. Tá sendo áudio? Ciências da natureza e matemática. É isso aí, viu? Voltamos rápido aqui na Cacá TV. É assim, gente, né? Boa noite mais uma vez, você que não estava aqui e que agora está conosco. Bem-vindo. E aí eu quero pegar a boa noite do nosso convidado aqui, professor Marcelo, né? Seja bem-vindo mais uma vez, Marcelo. Boa noite, né? Sinta-se em casa. Boa noite, Cacá. Boa noite, telesouvintes. Grande honra e satisfação. Mais um ano aqui, Cacá, falando sobre o Enem, falando sobre educação. Primeiramente, parabenizar você sobre esse programa, o primeiro podcast sobre educação, né, que nós temos aqui no estado de Mato Grosso. E eu tenho comigo que é o primeiro podcast sobre educação no mundo, principalmente aqui no Brasil. Então, estou muito feliz novamente de estar aqui com você, colaborando com você que vai participar do segundo dia da prova Enem, tá? Naquele segundo dia de Ciência da Natureza, Matemática. Eu sei que pode, para muitos aí, é o dia que é o mais difícil, né? O pessoal tem um pouco de medo ali da matemática, mas calma, não precisa ter medo não. Que nós vamos aqui juntos com o Kaká Conexões, tá pelo menos ajudando, te orientando o que você pode fazer no dia de domingo, no segundo dia da prova Enem. Marcelo, você teve no primeiro dia, semana passada lá, né? Eu vi que você estava lá, você postou, mandou fotos, estava lá. E como que foi a expectativa? Como que foi estar esse primeiro dia lá acompanhando a gurizada no Enem 2025, na fase de redação? Né? O que que você achou dessa prova, do tema? Depois nós vamos entrar aqui, como você falou, né, sobre as dúvidas da garotada aí. Mas como que foi esse primeiro dia da expectativa do Enem 2025? Cacá, o primeiro dia da prova Enem, ele é como sempre foi os primeiros dias. Pessoas chegando bem cedo, aguardando ali, ansiosos pela abertura dos portões, e pessoas chegando um pouco em cima da hora, e novamente o professor Will e eu também ajudamos ali o último, a último estudante ali a chegar, seguramos o portão. Ano passado eu ajudei o Will, segurei o portão ali, acabei machucando um pouco os meus dedos aqui, mas com muita sorte conseguimos dar uma pausa ali na descida do portão e conseguimos colocar uma menina. Esse ano foi um rapaz que ele chegou atrasado já, o portão já estava bem, já finalizando encerrando ali, né? Conseguimos dar uma segurada ali no portão e o Will, com sua gentileza, delicadeza, acabou empurrando o rapaz, falou, vai com Deus e faça. Mas conseguimos colocar o rapaz lá para fazer a prova, né? Uma coisa que nós, naquele dia, eu percebi o seguinte, muitos alunos, parabenizar os alunos que hoje já fazem faculdade e já passaram pelo Enem e são alunos de cunho religiosos.
não independente da religião, eles estavam ali dando apoio, orações, não pedindo orações, mas quem quisesse um momento de oração antes da prova, tinha um grupo muito grande, parabenizar uma delas, que foi minha ex-aluna, a Evelyn, ela estava ali com um cartazinho, quem gostaria de receber uma oração, então existiu não somente ela, mas todos os grupos, né, evangélicos e católicos ali, proferindo palavras de esperança, né, e de paz, de conforto, né, nesse dia tão difícil, assim, tão nervoso que o pessoal tava, dava para perceber. Eu tive a oportunidade de rever muitos ex-alunos. Eu sou um professor que já trabalhou muito tempo em várias instituições de ensino, e tanto ex-alunos quanto alunos, né? Então eu chegava, abraçava, perguntava aí, como é que você tá, cara? Você tá bem? Tá nervoso? Muitos falam, não, professor, eu tô tranquilo, tranquilo. Perguntava, e aí, quantas canetas você trouxe? Você trouxe, o cara vem, mostrou, professor, eu tô com 8 canetas. Eu falei, então parabéns, estão com 8 Rapaz, canetas, com aí 8 canetas. você Aí prepara, hein? teve um abençoado, não, professor, eu tô com uma que arrancou do bolso e era a caneta errada. Eu tava com algumas canetas, eu passei antes no mercado, comprei as canetas específicas. Cara, presta atenção no edital, mano. Ranquei ali, entreguei umas duas pra ele. Falei, agora vai, irmão, vai na paz. Entreguei um chocolatinho pra eles. Pedi calma, tranquilidade. E espero que os erros que cometeram no primeiro dia não venham a cometer no segundo dia. Mas eu estarei lá domingo, a partir das 10h30 da manhã, lá no portão da Unic Beira Rio, com um chocolate, com uma água. Se você esqueceu caneta ou não, eu vou estar lá para te orientar, em especial passar boas energias para esse último dia, que é a prova Enem. Ah, maravilha, Marcelo. Olha, tem uma galera já aqui nos assistindo, né? Tem muita gente assistindo aí. Então, gente, colabora conosco. Eu não sei, você está ouvindo, você conseguiu acessar aí? Eu sei que é novo, né? A galera costuma muito com a dinâmica do YouTube. E aí aqui a nossa é um pouco diferente. Se você observar no seu cantinho aí, tem um mais no seu celular, do lado direito, se eu não me engano, é isso, do lado direito. Você clica naquele botão, vai aparecer as redes sociais e aparece inclusive o WhatsApp. E aí você clica no WhatsApp, você pode interagir, mandar a sua pergunta que cai direto para nós aqui. Você pode falar, eu quero me identificar, não quero, se você não quiser se identificar, ok, não tem problema também. Então, mas você pode deixar a sua mensagem. Então, apoia nós aí, tá? As nossas redes sociais. Passando além, cara, se você quiser anotar o número também, tá passando aqui na tela aqui embaixo para você, tá? Então, o professor Marcelo aí deu esse preâmbulo do que aconteceu nesse final de semana do Enem, muito importante essa prova, né? É importante o apoio dos pais, o apoio dos professores, nós aqui acompanhando sempre, né, o que acontece aí na educação. E agora nós vamos para a segunda fase, né, para o segundo dia da prova do Enem, nessa semana, que vai acontecer no dia 16, então sempre no horário de Brasília, né, professor? E Exatamente. qual que é a principal dica, antes da dica específica, mas qual que é a principal dica para o segundo dia que você já falou? Caneta é preta. Caneta preta, tubo transparente, Bic. Vou dar uma dica para você, Bic, tá? A Bic, ela não é essa daqui, tá? Essa daqui é a que eu gosto de ficar manuseando. Meus alunos aí sabem muito bem que eu não consigo. Eu sou muito uma pessoa que gesticula demais e sempre tô com uma caneta, um canetão na mão. Não é essa daqui, tá? Essa daqui é a caneta errada para você. É Não Bic. leva. Bic não leva. Caneta Bic, tubo transparente. E o tubo interno também tem que ser transparente. Às vezes você, professor, eu tô com uma caneta Bic aqui, a capa transparente. Só que internamente é amarelo. Essas daí alguns fiscais não estão aceitando, tá? Tem fiscais que às vezes relevam algumas coisas e tem fiscais que não. Muito pelo contrário, não leva ela, tá bom? Eu tirei um da mão de um aluno, ele pegou, tirou, tava com duas, uma Bic, a verdadeira, aquela certa, e tava com uma amarela. Ranquei na mão dele, entreguei uma outra pra ele, falei, cara, aqui ó, tá com duas, tá funcionando, e fé em Deus, e vamos que vamos. Ah, além disso, o que você vai fazer? Você vai chegar, já pega agora, tá? Eu tenho um conhecido meu, tá? O menino, assim, já deixando as coisas para a mãe fazer, o guri descobriu que no dia que o documento dele estava na bolsa da namorada e a Nossa. namorada estava viajando. Cara, vê agora onde está seu documento, tá? Seu RG, se você não tem, dá uma olhada no edital, o que você pode levar? Documento original com foto, tudo bem? Uma coisa, Kaká, ficou sabendo, 3.800 estudantes foram
tirados de sala de aula porque estavam portando o relógio. Ah, mas só de portar o relógio? Não, o relógio disparou, soltou o alarmezinho, soltou um bip, e mesmo estando você tirar o relógio e colocar dentro do saquinho, ele disparou lá dentro do saquinho, cara, automaticamente você está eliminado, tá? Então não cometa esse erro. Vamos pensar comigo, pensa comigo. Amanhã é a prova. Agora à noite, o que eu tenho que fazer? Canetas, exceto dessa daqui não, canetas, no mínimo 3. Dessas canetas antes. Documento, tá? Ah, eu preciso o celular. Você vai agora, lá na sua galeria de alarmes, desativa todos os alarmes. Todos os alarmes, tá? Até o alarme de amanhã. Você vai dormir cedo amanhã, você vai acordar cedo, tá bom? Desativa todos. E quando você for entrar lá na prova, antes de você adentrar a sala e você pegar o seu celular, você coloca ele em modo avião e desliga. Colocou no saquinho. Não corra o risco, tudo bem? Não corra esse risco do celular simplesmente soltar um leve som ali. Se fazer isso lá dentro da sala, você está eliminado. E por esse motivo, por esse erro, cara, você vai tá perdendo aí um ano da sua vida. Poderia ser esse ano o ano definitivo para você ter um ingresso numa universidade, numa faculdade, tá? Eu dei uma olhadinha na prova de ciências humanas, só por cima assim, e eu percebi, Cacá, os textos curtos, não tava, Diferente aqueles esse ano, textão né? foi diferente, né? Pô, a última vez que eu fui fazer o Enem, já faz um tempinho atrás, uns 3 anos atrás, tinha página inteira só de texto, 2 colunas imensas, gigantescas. Agora não, foi textinhos pequenininhos, eu achei bacana, achei legal. Isso daí. Então, fica essa dica. Se você vai amanhã, compra hoje uma água, um chocolatinho. Não vá comer algo que você não é de costume comer. Não vai comer uma feijoada sábado à noite, não, cara. Principalmente sábado de manhã. Eu vou dar uma dica no finalzinho, que a Cami lembra, a dica de preparar você sábado. Tá? O que você tem que fazer sábado. Mas antes, eu vou aqui dinamizar aqui o que você vai ter que fazer na prova, o que você pode estudar, mesmo antes sendo hoje terça-feira à noite, você tem quarta, quinta e sexta. Esses 3 dias aí pode te salvar um pouquinho e tirar algumas dúvidas, mas sábado é um dia especial, tudo bem? É isso aí, viu, galera? Ó, Marcelo tá aqui, o professor Marcelo, dando super dicas para você, né? Não só, mas como você se portar nesse dia tão especial, tão precioso para o seu futuro. Professor, mas aí eu quero saber, para ciências da natureza, a sua área, física especificamente, que não vai estar escrito física lá, mas tá ciências da natureza, qual que é a dica de ouro para a galera? Vamos lá. Física, ciência da natureza em si. É, o que você pode ver? Vamos analisar aqui o que mais cai em física. Eu dei uma escrever aqui rapidinho. Eletrodinâmica, circuitos elétricos. Cara, circuitos elétricos. Existe uma fórmula mágica. É a fórmula que é certeza que vai cair. URI. U igual a R vezes I. Tá? Meus alunos sabem muito bem disso. Existem algumas livros que usam, em vez da letra U, usa V. Então os caras usam quem vê ri. Tá? Pode ser essa. Eu gosto de macetezinho. Tensão elétrica é resistência e a corrente elétrica, URI, tudo bem? E circuitos elétricos, como você tem que colocar? Uma dica, é muito simples essa. Você tem equipamentos de medida, os chamados multímetros, tá? O multímetro são vários medidores, mas no Enem são 2 muito bem específicos, tá? O voltímetro e o amperímetro. Dê uma olhadinha como é que eu conecto isso no circuito. Como é que eu consigo identificar ele no meu circuito. Professor, isso cai? Cai, cara. Te dou certeza absoluta. Certeza absoluta. Domingo vai ter uma questão de circuitos elétricos, onde nós precisamos analisar esses equipamentos, voltímetro e amperímetro. Nós temos a ondulatória, principalmente velocidade, comprimento de onda, frequência. Velocidade, comprimento de onda ou período. Tudo bem? Dá uma analisada aí, vê certinho a formulazinha, tá? Ondas, comprimento de onda, velocidade, frequência, isso cobra bastante. Nós temos calorimetria, nós temos energia mecânica. Energia mecânica
nós temos três tipos de energia bem específicos, tá? Energia cinética, é a energia de movimento das partículas. Nós temos energia potencial. Lembrando, energia potencial tem energia potencial gravitacional, energia elétrica, energia potencial elástica, tá? E juntando essas duas, nós temos a energia mecânica. Nós temos a cinemática, velocidade, aceleração. Lembra lá? Sorvete. Fórmula do só sorvete ou só sorvetão. É, quando você não tem tempo, você usa Torricelli. E nós temos também a dinâmica. A dinâmica, pessoal, leis de Newton. Força, massa, aceleração. Nós temos em biologia, em biologia cai muito, analisando aqui, ecossistemas, tá? Ecologia, nós temos a genética e fisiologia humana. Então, vejam muito bem, principalmente degradação, poluição. Esse ano nós temos aqui no Brasil a COP30. Pode ser que eles venham comentar alguma coisa sobre a COP30. Dá uma lida aqui que é a COP30, tá? Eles podem vir falar sobre isso. E em matemática, razão e proporção. Esse é o sagrado, esse é o que mais cai. Tá? Razão e proporção, probabilidade, funções, análise de gráficos e tabelas, e porcentagem. Tá? Professor, o que eu posso fazer agora? O senhor acabou de me jogar muitas informações. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar seu celular, digita lá qualquer site. Já que você não tira da mão mesmo, né? Já que você não tira da mão mesmo, pô. Você vai lá, o que você vai fazer? Que nem eu falei, hoje, terça-feira à noite, após aqui o programa KKTV, você vai fazer o seguinte, você vai escolher uma das três áreas. Física, química, biologia, ou você pode pegar matemática também, uma das 4 áreas. Pega uma só, agora à noite. Você vai pesquisar conteúdos que mais caem. 4 conteúdos deles, você vai pegar 2 questões, somente 2. 2 questões, por exemplo, ali, 2 questões de razão e proporção, 2 de funções, 2 de análise gráfica, tá? 2 de cada. Você vai resolver. 2 do Enem, tá? Você vai resolver para você ter a noção mais ou menos como que cai. Tudo bem? Aí amanhã, professor, eu tenho quarta, quinta e sexta. O que eu posso fazer? Faz isso, cara. Pega um tempinho lá, escolhe química. O que mais cai em química? Por exemplo, o que mais cai em química? Química geral, química orgânica, eletroquímica, termo e principalmente equilíbrio químico, tá? Dá uma analisada, vê lá como é que faz, pega 2 questões de cada tópicozinho desse que eu falei e resolve. Te dou certeza, 10 minutinhos. 10 minutinhos para cada tópico desse. Mas você não pode levar 10 minutos. Lembrando que você só tem aproximadamente cerca de 4 minutos por questão, tá? Então você não pode ter todo esse tempo. Mas já para você ter mais ou menos uma noção. E depois disso daí, você vai fazer todo esse processo até sexta-feira. Até sexta-feira à noite você vai estar fazendo. Ah, professor, eu quero pegar um livro, vou ler, vou... Cara, não faz isso. Você sabe por quê? Você teve um ano inteiro para você estudar. Tem pessoas que já estão estudando há 1 a 2 anos antes, tá? E vem estudando. Não é faltando 2 dias para a prova do Enem que você vai pegar tudo aquilo e vai tentar socar na sua cabeça, não. Não faz essa loucura, tá? Senão sua mente vai sobrecarregar. E isso vai acabar te atrapalhando. Você já tem mais ou menos uma noção de alguma coisa, tá? E se você sobrecarregar, você não vai aprender, vai criar mais dúvidas ainda daquilo que você não sabe, pode acabar correndo risco de esquecer aquilo que você sabe. Maravilha, Marcelo. Que é isso? Que aula, né, que você deu aqui, gente. Né? E aproveitando a nossa audiência, aí, olha só, o Lieberman, né? Grande Lieberman mandou aqui, ó. Boa noite, Cacildo. Passando para lhe parabenizar pelo programa e, claro, mandar um grande abraço ao parceiro, professor mestre Marcelo. Parabéns pelas orientações. Tá aí, mandando um abração para você, o Lieberman. Grande abraço, Lieberman foi meu chefe lá durante um bom tempo. Saudade de você, cara. Lieberman aí, né, participantes que sempre está assistindo, sempre que ele pode, né, que tem tempo, ele está assistindo. É isso aí, gente. Aqui nós trazemos dicas, trazemos informações, aquilo que vai agregar realmente na sua vida, no seu conhecimento, né? Aqui na KKTV. E você pode acompanhar as notícias também aqui, você pode acompanhar, além dos nossos programas ao vivo, e depois, claro, esse programa vai ficar gravado. Ontem nós tivemos a Luciana falando sobre o poder de não ter opinião.
aqui sobre o livro que ela escreveu. Foi muito bacana o bate-papo. Claro, ficou marcado a reapresentação do programa de ontem, amanhã, às 19 horas. Então, amanhã, quarta, quinta e sexta, às 19 horas. E esse programa de hoje, né, o professor Marcelo vai escolher o horário, se faz às 18 ou se faz às 20, para que você possa rever novamente a reapresentação, né, desse programa aqui, dessas orientações, né? Até sábado nós vamos colocar no ar novamente aí essa reapresentação, Marcelo. O que acha que é melhor, às 20 ou melhor às... Primeiro as damas, então, mandar um abraço aí para a professora Luciana Brandão. Professora, saudades da senhora, tá? Eu estava vendo o seu trabalho, foi sensacional. E então, primeiro as damas primeiro, e por último, vamos deixar o gordinho aqui, tá? Antes, Cacá, quero mandar um abraço aí pro doutor Samuel Borges aí, professor, doutor, grande amigo, está assistindo o Cacá TV, mandando um abraço para você também. Obrigado, obrigado, gente. Você que acompanha aí, né? O motivo da gente estar fazendo isso aqui é para vocês. E claro, quando vocês mandam, interagem conosco, é muito bom, né? Como eu falei, tem aí os nossos números, pode mandar, a gente vai, né, deixando o seu recado aqui também, né? A toda a galera que nos ouve. Marcelo, mas e aí? Tem mais dúvidas, tem mais situações que as pessoas podem estar vendo, pode estar aí colocando. Aí você deu um panorama geral das ciências da natureza, né? E algumas fórmulas e tal. E o que mais esses alunos podem aí tirar, porque você falou de algumas orientações, né? O que mais a gente pode orientar esses alunos nessa reta final, nesses dias finais aí, né? Questão de conteúdo, né? Você falou aí sobre COP30, né? E aí uma questão repertório no Enem conta bastante, né? Não é só saber fórmulas, mas também o repertório para entender um pouco dos contextos das situações todas, né? Beleza. Eu dei um panorama geral aí até você chegar ao momento que você vai receber a sua prova. Quem foi meu aluno e quem é meu aluno sabe que eu sempre falo o seguinte: você tem que ler de duas formas. Óbvio, com os olhos e sempre com uma caneta. No dia lá vai ser uma caneta, tá? O que você vai pegar? Você vai fazer. Primeiro, você vai ler as questões, mas deixa eu te dar uma dica. Leia as questões de baixo para cima. Leia primeiro as alternativas, depois vai ter a frase de ordem lá, tá? A frase de comando, e depois você vai pro texto. Você sabe por que quando você faz isso, você já tem em mente o que ele vai cobrar aqui embaixo. Por exemplo, esse ano os textos foram curtinhos, mas vai que cai um texto lá grande, tá? Então aqui embaixo você já tem na cabeça o que ele vai cobrar. E nisso é o seguinte, por que, professor, você está falando eu tenho que ler com uma caneta na mão? Cara, risca a sua prova. A prova você pode riscar, fazer o que você quiser. Você vai ler, riscar. E nisso daí você vai ter o seguinte, o que você vai fazer? Você vai eliminar uma contextualização e você vai usar uma outra contextualização. Às vezes ele vai dinamizar e generalizar alguma coisa, mas quando você lê vai ter algo muito específico. Você fala, e esse específico aqui, você vai lá na caneta e risca, ó, embaixo, sublinha embaixo. Interessante, alguma informação, porcentagem, por exemplo. E uma coisa muito interessante, presta atenção nas palavras. Não, porém, contudo, entretanto, essas palavras, cara, não vai sublinhar não, você vai riscar. Você vai contornar elas e vai falar, é aqui que eu posso cair uma pegadinha. Tudo bem? Que tal você fazer o seguinte, uma jogada? Você vai pegar as questões de interpretação. Física tem fórmula, química tem fórmula, biologia, genética, professor doutor Samuel, se eu estiver falando besteira, me perdoe, mas assim, biologia tem uma matemática lá, uma funçãozinha, pode cair, por exemplo, uma regra de 3 ali, e óbvio, os conteúdos de matemática. O que você vai fazer? Você não vai pegar, abrir sua prova do Enem já na primeira questão e já tentar fazer. Não, cara. Você tira um tempinho ali, uns 10 minutinhos, para você riscar as questões, selecionar as questões de interpretação. São questões mais fáceis, tá? Então, essa aqui é de interpretação. Vai analisando, vê toda a prova quais são e você vai lá. O que você pode fazer? Você pode pegar uma questão que, se você tem mais dificuldade com matemática,
Pega uma questão de matemática e vai em uma de interpretação. Você pode intercalar, você vai numa questão de matemática e você volta para uma questão de física interpretativa. Vai fazendo essa jogada para você não chegar simplesmente, não, eu vou fazer matemática primeiro, é mais difícil? Beleza. Cara, são 45 questões, se eu não me engano, né, Cacá? Isso. 45, e você vai bater duro nas 45, a sua mente vai ficar muito exausta, ainda você vai ter que ter física, química e biologia. Começa a intercalar isso daí, uma jogada legal, tá? A prova é sua, né? A prova é sua, você pode intercalar. Professor, tem uma coisinha, o seguinte, fiz uma questão, para mim é essa a alternativa. Você tem certeza dessa alternativa? Vai logo no gabarito. Você pode pegar a sua identidade e usar como régua, tá? Então, sei lá, questão 45. Questão 45 vai no gabarito, é a letra B. Letra B, tá? Anotou. Já era, não volta mais. Existem 3 tipos de questões para você. As questões que você tem certeza, as questões que você tem dificuldade e as questões que você pode falhar. Na que você tem certeza, você lê, responde na prova e já marca no gabarito. Acabou, essa daí já era, tá? A que você tem dificuldade e a que você tem falha, vou dar uma dica para você. Por favor, você vai analisar, são 5 alternativas. Eu acho que não é a B e não é a letra C. Não é. Então, beleza. Teve dificuldade, eu vou pular para a próxima, depois eu volto. Não faz isso. Não anula essas questões aí, não. Que muitas vezes lá na frente, você lendo algumas outras coisas, você vê na mente, fala, e você volta, e você não vai ler aquelas alternativas B e C. E isso pode te levar ao erro, tá? Então, se você tem essas alternativas aí em mente, não anula, deixa elas lá, faz como eu falei, vai lá na frase de comando, as alternativas e volta para o texto de novo, tá? Que nem eu falei, você pode ir intercalando matemática, ciência da natureza, enfim, falando ali sobre física. Física não, em geral, tá? Professor, achei uma conta muito fácil. Nossa, muito fácil. Será que é essa aqui mesmo? Você vai lá, olhou na alternativa e marcou. Principalmente de cálculo. Toma cuidado com as unidades, cara. Vou dar uma dica. Olha as unidades primeiro. Professor, tem um texto lá. Eu sei que essa daqui eu tenho que resolver ela em alguma fórmula física, em alguma fórmula de matemática lá, alguma equação. Você já vai jogar. Não. Olha primeiro as unidades. Às vezes está lá unidade em notação científica, mili, micro e nano, e nas alternativas está lá em quilômetros, metros. Então você fala, eu vou ter que fazer uma jogadinha ali. Energia, joule, para watt, então é quilowatt, né? Então você tem que ter cuidado com essas unidades. Você pode cair num erro. E por último, vamos interpretar as fórmulas primeiro. Você vai pegar agora, por exemplo, quando for estudar física antes da prova, olha as fórmulas. Essa fórmula, o que essa fórmula está me dizendo? Tá? Essa fórmula está me dizendo o seguinte: força igual a massa vezes aceleração. Força igual a massa vezes aceleração. Física, meu amor. Beleza. Isso quer dizer o quê? Uma dica: massa, 99% das questões, a massa é constante, tá? Ele não vai alterar a massa ali, não. Só se na questão ele falar, ele vai acrescentar mais alguma coisa. Mas raramente isso cai. Massa é constante. Força e aceleração. Peraí, o que é aceleração? A aceleração é mudança da velocidade, alteração da velocidade com o tempo. Então, para eu possa aumentar a velocidade, eu tenho que aplicar força. Então você está fazendo uma análise de funções ali, análise das fórmulas, tá? Então você pode fazer isso. Pega lá matemática, física, química, pega essas formulazinhas que eu tenho certeza, se você analisar ali se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, com certeza você já vai matar a pau muitas questões do Enem, Kaká. Valeu, Marcelo. Olha que super dica, mas você só tem dica boa aqui, né? A galera só dá dica de ouro aqui, o professor Marcelo. E olha só, o Lieberman, né, professor, que é professor também, inclusive de biologia, ele mandou uma super dica aqui, Marcelo. Vamos comentar aqui a dica dele. Dica dele aqui, um abraço à galera que está nos assistindo aí. Né? Alô, Neguinho, aquele abraço, Neguinho aí da Autoelétrica, né, tá nos assistindo. Então, um abração para você. Ele falou que ó, a probabilidade genética cai todo ano, né? Lei de Mendel em biologia. Então,
né? O Lieberman aí que é biólogo, tal, que é da área, né? Falando aí do que pode cair, lei de Mendel, né? Questão de probabilidade genética, são coisas que está caindo constantemente na prova do Enem, então você, né, fica esperto. Fica esperto aí, obrigado. O professor Lieberman, lembrando que eu sou de física, então se eu cometer alguma gafezinha, falar alguma coisa que não é, por favor, os professores, o Lieberman e o Dr. Samuel aí, já manda aqui e fala, ó, não é isso. Mas pelo jeito aqui eu tô falando certo, que até agora eu não levei nenhum puxão de orelha. Marcelo, vamos fazer o seguinte, não sei se tem um deles aí, ou se que está disponível, se quiser dar uma ligadinha para nós aqui, né, pode falar aqui no ar, que a gente coloca no ar, quem quiser deixar uma dica, Quem né, quiser aí, interagir aqui, a gente liga e só dá ok que a gente liga, às vezes está ocupado e tal, mas a gente coloca no ar aqui. Né? O Will também, alô Will, você está em aula aí, né, dá aquele alô para nós aí, o Everaldo, né, o Everaldo é físico também, né, pode contribuir aí também com o Marcelo. Mas vamos lá, você tinha aí coisa em mente aí, manda ver pra galera. de novo, recapitulando. O que eu tenho que fazer mesmo, professor? Você vai lá, não pega, abre a prova e vai na primeira questão, não. Vamos separar questões por questões. Questões que eu tenho que fazer resolução matemática, tenho que fazer a continha lá, o meu cálculo, se anota. Interpretação de texto, tem que ler o texto e ir para as alternativas sem necessidade de cálculo. Essa eu tenho comigo, que são as mais fáceis. Uma interpretaçãozinha de tabela, de gráficos, que você sabe que você não vai precisar usar cálculo, analisa primeiro, analisa a sua prova, cara. Vê o que sua prova está pedindo ali, cada uma das questões, cada uma das áreas. Professor, destaquei, interpretativa, vou ter que usar cálculo, beleza, o que você vai fazer? Aí vai com você. Vai primeiro em uma área, vai em química, depois vai em matemática, depois volta vai em física, depois vai em biologia. Fica ali andando nas suas provas, tá? Primeiro, não vai primeiro direto no texto lá, aquelas informativas. Vai lá na questão comando, tá? O que ele está pedindo. Aí vai nas alternativas, por último, o texto, tá? Fica bem mais fácil porque você já vai começar a entender o que está pedindo. Nos textos, você tem o mesmo texto muito grande, você vai ter momentos, contextualização que você pode excluir e você tem algumas informações que você tem que destacar. Tá? E essa que você tem que destacar, você destaca mesmo que você pode usar. E interpreta muito bem. Não, porém, contudo, entretanto, portanto, tá? Tem que tomar cuidado com essas daí. E por último ali, que eu tenho comigo, que você deve fazer na hora da prova, o seguinte, muita calma, não fica desesperado, tá? Não se desespera. Eu não sei, deixa. Essa aqui eu sei, marca. Existe um macetezinho chamado CDF. CDF. C de certeza, D de dificuldade e F de falha. Aquela que você tem certeza, marca, joga no gabarito e esquece ela. Aqui você tem dificuldade, aqui você acha que você pode falhar, essas daí você pode fazer o seguinte, pula elas e vai para alguma que você já tem uma certa, vamos dizer, habilidade ali em alguma área. Aquelas que você não marcou, você vai e volta para elas. Você fez a questão, você fala, cheguei numa resposta e bateu com as alternativas, você tem certeza? Se você tem certeza, joga pro gabarito. Tô com uma certa dificuldade, uma certa dúvida. Beleza, deixa ela lá quietinha. E você pode voltar com ela depois. Lembrando que você só tem em torno aí de, no máximo, 4 minutos por questão. Então não fica perdendo tempo em questão, não. Você lê tô com dúvida, tô com dúvida. Cara, pula para próxima. Pula para próxima. Não fica perdendo tempo lá, não. Você não vai poder usar isso daqui. E a maioria das salas de aula também não tem relógio. Então, às vezes, o tempo passa e você não percebe. Lembrando que você tem, no mínimo 20 minutos para passar por gabarito. E em 90 questões, ou comigo, 20 minutos é muito pouco tempo. Então você pode tirar aí uns 30, 40 minutos do seu tempo final, só para passar por gabarito. Então, a certeza, a que você acertou, que você fala, essa aqui é a certeza, você já vai passando por gabarito. Toma cuidado na hora de passar por gabarito, vê certinho. Questão, sei lá, 55. Questão 55 é a letra A. Você vai lá, 55, letra A. Bem? Eu acho que é isso, Kaká. Rapaz, baita aula aí, gente, ó. Super dicas para você. Acho que a gente podia ligar pro Will para ver será que ele tá em aula pra gente bater um papo com ele.
Eu tenho. né? Qualquer Putz, coisa, você quer ligar aí pra ele? ó, vamos tentar falar com ele, ou você tem alguém que quer falar aí? A Não, 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 gente... não, não, não. Eu tenho mais um informativo. Ah, Quando você tem no Enem, vamos lá. você tem o texto principal, a maioria das vezes esse texto é tirado de algum lugar. E embaixo tem um rodapézinho ali do lugar que tirou. Cara, já teve questões do Enem que aquele rodapé era a resposta da alternativa da questão, cara. Por exemplo, eu me lembro que falava, era uma de física sobre ondas eletromagnéticas e resumindo, era quais das frequências ali de ondas que conseguia aquecer a água. Até eu pensei assim, falei, cara, ultravioleta, né? Ultravioleta, altas energias, mas não. O texto, você tinha o texto, o rodapézinho, falava estudos do infravermelho. E é o infravermelho. As respostas estavam lá, o infravermelho. Então, lê também, lê tudo, não pula nada. Leia tudo. Que muitas vezes o rodapé ali pode ser uma chave para você conseguir acertar a questão. Cara, é muita informação, tudo é importante no Enem, né? É, tô falando com o Lieberman aqui. Dá uma ligadinha para nós aqui, Lieberman. Vamos bater um papo aqui, você fala, dar umas dicas para nós aí também, né? Agregar aqui com a galera que está nos assistindo. Tem bastante gente assistindo aqui. Então, né, quem está aí quiser participar aqui, dá uma ligadinha, né, que a gente coloca no ar agora aqui para bater esse papo sobre o Enem. Né? Ah, ele está em sala lá, tá. Beleza. Essa vida de professor, né? Todo mundo em sala de É. aula. Professor não trabalha, só dá aula. Só Deus dá. me livre, uma vez me falaram isso, eu fiquei meio chateado. Né? A Will também não respondeu aqui. Deve estar em sala de aula também, né? Mas é isso. Né, nós já estamos aí já com uns 40 minutos já aí, né? Hoje era rápido, a proposta é ser rápido, não ficar cansativo, porque você tem que estudar, tem que, na verdade, descansar e da melhor maneira para essa prova, né, professor? E aí você falou que tinha uma super dica no final sobre, né, a prova, né, para não deixar você esquecer. Estou lembrando. Terça-feira, hoje, terça-feira à noite, você pode aqui terminar o KKTV. O que você pode fazer? Que nem eu falei, pega uma área de conhecimento, sei lá, física, pega, analisa lá. Quais os conteúdos que mais caem? Sei lá, vou trabalhar, professor, eletrodinâmica. Eletrodinâmica? Beleza. Você vai resolver duas questões de eletrodinâmica e pronto, acabou. Amanhã você pode fazer esse processo resolvendo duas questões de cada área de conhecimento. Você vai fazer isso até sexta-feira à noite. Chegou sexta-feira à noite, sei lá, 10 horas da noite, sabe o que você vai fazer? Você vai dormir. Aí sábado, professor, eu vou fazer o seguinte, eu tenho vários mapas mentais e eu vou ler esses mapas. Não, cara, não faz isso. Eu vou ser o professor mais contra que teve professor. Cara, você pode estudar até sábado à noite, não sei o que, domingo você vai... Não, cara. Faz o seguinte, sábado é dia para você descansar. Descansar. Não somente a sua mente, mas o seu físico também, o seu corpo. Cara, sai com a namorada, sai com a esposa, vai no shopping. Sábado é comum comer uma feijoada. Não faz essa besteira. Começa a pensar no seu alimento desde sexta-feira, tá? Às vezes tem alguns alimentos aí que são pesados demais no organismo e eles demoram o processo biológico. Por favor, professor Samuel aí, me corrija se eu estiver errado. Isso pode te prejudicar no domingo. Então, sempre um cafezinho da manhã no sábado de leve, um almoço de leve no sábado, um jantar no sábado. Não saia, não beba bebida alcoólica, tá? Evitem desde agora aglomeração, porque nós estamos tendo um surto de gripe, virose. Já pensou, você tá lá, tem alunos meus super, mega preparados, o cara tá regaçando, chega lá, o cara vai ali no lugar lá, pega uma gripe, um resfriado, cara. No dia da prova, você tá lá com o nariz escorrendo, dor de cabeça, o ar-condicionado da sala torando no dor. Cara, não faz isso, tá? Evita. Falta somente uma prova. Então, cuide de você, cuide da sua saúde, se alimente bem, garrafinhas transparentes, evitem levar aqueles copos térmicos gigantescos, aquilo ali, sempre isso daqui, tá? Uma garrafinha para você. E eu desejo para vocês que Papai do Céu, o grande Criador do Universo, venha te abençoar,
você aí que está já nesse caminhar de estudante, aluno é diferente de estudante, aluno é o que vai para a escola, estudante é o que estuda de verdade, revisa tudo que o professor passou, tá? Então, você que está estudante, você que é meu aluno, eu desejo uma excelente prova. Sabe por quê? Boa sorte é a concorrência que tem que ter. Obrigado, Kaká. Muito obrigado por esse convite. Eu que agradeço, né, a sua participação aqui, sempre é bem-vindo fazer, né, essa dobradinha contigo aqui, a gente relembrar dos tempos que trabalhamos juntos, né, e do nosso propósito e compromisso com a educação, Com né. certeza. Kaká, antes de você terminar, desculpa aí, Não, não, eu ainda tem trouxe. tempo, porque eu tenho mais algumas notícias aqui que inclusive, né, o Jairo tá lá em Uberlândia, Ô, né, Jairo! mandando um abraço aqui, e o Lieberman mandou mais informação aqui que olha só, ele mandou mais informações aqui, só para ajudar em biologia, né, mais um pouquinho. O contexto da biologia é é bastante comum cair sobre ecologia, altamente relevante para a sociedade contemporânea. Permite a abordagem interdisciplinar. Então, galera, né, fica atento a esse assunto aí, nessa questão da ecologia. E nisso que o Enem vem sempre com a força trazendo o contexto contemporâneo. Né? Tratados que definem metas para gerenciar impactos humanos, os recursos naturais, abordando temas como mudanças climáticas, poluição, conservação da biodiversidade e substâncias perigosas. Então, inclusive, você estava falando da COP30 no início aqui do nosso bate-papo, né? E o Lieberman aí, como biólogo, vem falar vem falar sobre isso, né? Então, né, as dicas está aí. O Marcelo tem mais uma dica aqui, vai falar, né? Kaká, eu passei numa livraria, eu tava vendo alguns exemplares para comprar para mim, eu gosto muito de livros, e eu vi um livro, me veio muito na cabeça, você já faz um tempo que eu tenho em casa, já faz um tempo que a gente não se vê, e graças a Deus surgiu essa oportunidade, então estou entregando para você esse daqui. Para quem não Oh. sabe, o Kaká também é professor, historiador, é mestre, e uma das especialidades do Kaká é a história de Cuiabá. Tô enganado, Kaká? Não, a gente gosta da história, né, cara? E muito bacana. Olha só, pessoal, vou focar aqui, mudar a tela aqui para nós aqui, né? Presente do professor Marcelo, tá aqui, ó. Opa, caiu o celular aqui, Não, relaxa. daí depois a gente pega. Patrimônio e Escola, né? Muito bom livro aqui, né? Patrimônio e Escola, o Centro Histórico de Cuiabá e Práticas Educativas no Ensino de História, né? Sueli Maria de Meira. Gente, isso aqui, né? Eu não conhecia, confesso que não conhecia, né? Mas só pelo título, né? Patrimônio e Escola, isso aqui ajuda muito a gente a preparar a aula, porque Cuiabá faz parte da história do Brasil, né? E para fazer uma aula de campo, alguma coisa, já estou pensando nessa parte, assim, apesar de não estar atuando hoje tanto na história, mas, né, sempre não nos falta oportunidade para fazer isso. Então, professor, eu agradeço demais você por esse presente, né? Muito obrigado. O ano passado eu ganhei um livro do professor Vandelso, inclusive ele falou que ia mandar para a galera dele lá assistir. Um abraço, professor Vandelso. O professor Vandelso é lá do Rio Grande, da cidade do Rio Grande, do Rio Grande do Sul. Trouxe um livro para mim sobre gaúcho, ele sabe que eu pesquiso também sobre, né, o gaúcho, sobre a identidade gaúcha. Então, assim, eu vou ganhando alguns livros. O professor Gessé teve aqui, o professor e padre Gessé trouxe o livro sobre a ICAB, a Igreja Católica Apostólica do Brasil. Também muito bom livro, né? Conta a história da Igreja Católica também, muito massa o livro. E aí eu estou com um livro mais recente agora, né, da Luciana Brandão, O Poder de Não Ter Opinião, que nós falamos ontem, né, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mais uma tarefinha aqui para ler, né? Então eu estou cheio das atividades aí, tem bastante leitura para praticar aí, presente a galera traz, e isso vai agregando o nosso conhecimento daquilo que a gente faz, né? É muito bom, né, receber presentes como esse, professor. Muito obrigado mesmo. Valeu, Kaká. E quem quiser entregar presentes para o professor ama livros, canetas, tá? Nós gostamos bastante dessas coisas. Eita, né, isso é muito bom pegar o celular aqui, né? Vamos ver se estragou mais uma vez. Gente, ao vivo é assim, né? Nós estamos pegando, estamos colocando uma pegada no EduCacá, né? E na Cacá TV, cada vez ser mais natural, ser mais espontâneo, né? E acho que isso atrai a galera. Então, falar de assuntos importantes como a educação é bom, né? E a gente trazer de forma mais natural, né? Menos robotizado, mais, né?
de formação, mas de uma forma mais seja mais acessível para você que está do outro lado. Então, né, gente, eu quero agradecer você que nos assistiu até agora, né? Muito obrigado. Né? Fica ligadinho aqui, né? Tem outros podcasts que serão retransmitidos em outros momentos aí. Rola sempre tá rolando podcast, tem alguns documentários que a gente, né, passa por aqui. E a reapresentação desse episódio, então, vai a partir de amanhã, às 20 horas. Você pode ficar ligadinho aqui com as dicas, né, do professor Marcelo, dicas da área da ciência da natureza. Então, você fica ligado que nós vamos estar reapresentando e, claro, junto também com logo assim coladinho, terminou, né, o Poder de Não Ter Opinião com a Luciana Brandão, que nós fizemos esse bate-papo, começa então Dicas da Ciência da Natureza com o professor Marcelo. Professor, muitíssimo obrigado, quero agradecer a sua participação, você é sempre bem-vindo aqui, né, a gente continua essa parceria aí por muito tempo, né, e levando conhecimento a essa garotada, então muito obrigado mesmo, né, por essa participação, só tenho a agradecer. Obrigado, Kaká, obrigado vocês. Quero mandar um abraço aqui. Quero mandar um abraço aqui para um grupo de amigos lá da distribuidora Bardeg. Eles estão todos assistindo. É um grupo de amigos que nós temos. Então, forte abraço a todos vocês aí. Quero mandar um abraço também para você, meu aluno, alunos do Colégio Coração de Jesus, alunos do André Avelino, alunos do Aureolina. Então, você que é meu aluno, que você foi meu aluno, qualquer coisa aí no mundo, qualquer dia desse aí, nós podemos ser, eu também posso ser seu aluno, tá? Forte beijo, grande abraço e que o Papai do Céu venha te abençoar e boa prova para você. É isso aí, galera. Então, esse aqui foi mais um Educacá e Conexões, né? Sempre levando com o compromisso de levar muita informação, de levar educação, de levar cultura, porque o nosso compromisso vai além da tela. Próxima semana teremos ainda o compromisso que foi adiado com o professor Bruno, né? Professor Dr. Bruno, lá da UFMT, vai estar batendo um papo aqui sobre a sua experiência acadêmica, sobre também sobre racismo, sobre consciência negra, né? Vamos ter um bate-papo com a Leia Santos, também jornalista. Hoje é aniversário da Leia. Leia, um beijo, um abraço para você. Né? Tudo de bom, que o Papai do Céu abençoe. Né? Muitas felicidades para você, que você continue essa pessoa maravilhosa e aí contribuindo para nós aqui da KKTV, sempre como você faz. A Leia, né, lá do portal Mulher MT. Então, um abraço para você, feliz aniversário, parabéns. Né? Tudo de bom na sua vida. E nós encerramos por aqui. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Né? Fique ligadinho nas nossas redes sociais, EduCacá lá no Instagram tem sempre informação para você e, é claro, aqui na KKTV. Valeu, aquele abraço.